Expectativa versus realidade da Austrália depois de um ano morando aqui. Eu vou comparar com vocês um pouco de como era a minha expectativa antes de vir e da realidade que eu fui vivendo agora depois de um ano, porque é muito comum quando a gente chega na Austrália, e eu cheguei aqui a primeira vez de verdade, eu cheguei em 2024 para fazer intercâmbio de um mês, quebrei a minha perna, voltei para o Brasil e depois de 8 meses eu voltei em junho de 2025 do ano passado para expandir os meus horizontes, para estudar, para me profissionalizar, para poder atuar com a minha profissão aqui na Austrália. Mas antes de eu começar a falar e falar falar as diferenças que eu senti das minhas expectativas, quero lembrar vocês de que esse canal aqui eu falo um pouco sobre inglês, eu tenho algumas aulas gratuitas de inglês e também falo sobre como é morar aqui na Austrália, como você se preparar para o seu intercâmbio, principalmente com relação aos estudos, ao inglês, porque é o inglês que vai fazer muita diferença na sua vida aqui na Austrália. Então já deixa o like, se inscreve aqui no meu canal, Luane Oliveira, e vamos conversar um pouco. Vai ser mais um bate-papo aqui, tá? Inclusive, estou tomando água, gente, agora. Se você não me segue no Instagram, me segue agora, que é This is Luane. Eu posto um pouco do meu dia a dia, de como que é aqui, em tempo mais real. E eu faço conteúdo em inglês também. Então, eu recebi um recebido de uma marca australiana. Vou mostrar para você. Eu recebi isso aqui, ó. Inclusive, eles não estão me pagando para mostrar no YouTube, mas eu quero mostrar para vocês aqui, para que vocês me sigam lá no Instagram, que são algumas bebidas funcionais, algumas tônicas, sparkling water, e aí eu recebi essas Exhale, ou a marca, e eu tenho também uma outra, tem uma outra vertente, só que esse Exhale é para relaxar. Então tem passiflora, tem chamomile, tem várias coisas, e aí agora já é noite, e eu tive um dia que eu tive muitas emoções no dia de hoje. Inclusive depois eu conto aqui no YouTube, mas por isso que vocês têm que me seguir no Instagram, que eu tô sempre postando as novidades por lá. E já comenta aqui para mim qual parte do seu processo você está. Se você ainda está pesquisando sobre a Austrália, decidindo, se você já está com o intercâmbio fechado, se você está aqui na Austrália, mas está pesquisando, fazendo outras coisas, fala para mim aqui quem é. Eu quero conhecer melhor vocês que estão assistindo aqui o meu canal. Vamos lá. Como sempre fiz a minha listinha aqui, minha liçãozinha de casa, senão a minha cabeça vai para outros lugares e eu esqueço o que eu quero falar. Inclusive, na hora que eu estava fazendo essa lista, eu percebi que eu já tinha esquecido uma coisa, e isso é muito importante lembrar para vocês, porque a Austrália para mim foi um sonho durante 15 anos. Durante 15 anos, desde o dia que eu ouvi sobre intercâmbio na Austrália a primeira vez, até chegar realmente a vir para a Austrália, foram 15 anos. E depois que você chega aqui, depois que você está aqui um tempo, você meio que se acostuma. Você se acostuma e algumas vezes você se esquece que isso já foi o seu sonho. Você se esquece do quanto isso aqui é diferente do Brasil. E algumas vezes também a gente acaba se acostumando a reclamar. Essa é uma verdade que ninguém fala online, mas eu vou falar para você. A minha maior expectativa era relacionado ao clima. Principalmente porque eu moro num estado, no Nordeste, que é o estado de Queensland. É o estado onde tem Brisbane, é onde tem Gold Coast. E quando você vê na internet, nas fotos, quando você está pesquisando antes de vir, são sempre cidades com muito sol. A galera fala muito que tá super quente, que Brisbane tem 300, Brisbane, Gold Coast são 300 dias de sol durante o ano. E eu tô dando risada, por quê, gente? Porque você chega aqui no meio do inverno, eu estou no inverno gravando esse vídeo, comenta aqui quando que você está assistindo esse vídeo. Se você está assistindo no inverno também no Brasil, ou se você, em qual país você está. Mas eu estou gravando esse vídeo agora com uma cobertinha aqui nas minhas pernas. Por quê? Porque todo dia, de manhã e à noite, faz 10 graus em Brisbane, que é onde eu estou. Outros lugares da Austrália, mais ao sul, como Sydney,
A gente tem Canberra, Melbourne, faz ainda mais frio. Eu tenho alunas que moram em Melbourne e elas me relatam coisas de 3 graus, 2 graus pela manhã. Existe neve na Austrália. Vocês sabiam que existe neve na Austrália? Pois é, essa região aí de New South Wales, existem algumas montanhas ali perto de Melbourne, New South Wales. Melbourne não é New South Wales, esqueci se é Victoria ou South Australia, Melbourne. Geografia da Austrália, manda um beijo. Mas existem algumas montanhas e tem neve, existem várias excursões para neve quando você está aqui na Austrália. Então o clima ele não é essas mil maravilhas, chove sim, fica nublado. Eu estou à noite agora, mas eu acredito que já faz 3 dias que o clima está meio nublado, chove à noite. Então acho que isso para mim foi uma das maiores quebras de expectativa, porque no calor faz calor sim, tá? Quando a gente chega em janeiro, mas curiosamente aqui em Brisbane, quando tá no verão, faz menos graus, digamos assim, do que em Sydney, por exemplo. Eu lembro que o ano passado, ou no começo do ano, em janeiro, quem morava em Sydney estava falando que estava fazendo 40 graus. Aqui eu nunca cheguei, até agora, nesse meu 1 ano aqui, eu não peguei nenhuma temperatura acima de 35, 36, a temperatura ela fica bem estável. Eu que era de São Paulo, e São Paulo no inverno tem muita variação de temperatura, eu sinto que aqui a coisa é pelo menos muito estável. Então, quando começou a fazer frio, final de maio esse ano, as temperaturas começaram a cair, só que todo dia é bem igual. Então, todo dia mínima de 10 graus e a máxima de 19, 20. Inclusive, quando eu estiver editando, eu vou colocar aqui para vocês a previsão desta semana para vocês entenderem um pouco. Consequentemente, nessa questão do frio e do calor, uma da quebra de expectativa foi sobre ir à praia. Inclusive, foi um dos motivos que me fez sair de Gold Coast e vir para Brisbane. Porque se você não conhece a geografia, eu vou deixar o mapa aqui de Queensland e das minhas cidades. Eu vim a primeira vez para Gold Coast, que fica assim na costa, né, a costa dourada da Austrália, e Brisbane, ela já é bem parecida com São Paulo, ela fica próxima a Gold Coast, mais ou menos 40 minutos, 1 hora de carro, dependendo da região que você estiver. Porém, ela não está diretamente na costa. A gente até tem uma parte da costa ali para Manly, North Brisbane, mas de novo, por exemplo, de onde eu moro, que eu moro na City, que eu moro no centro de Brisbane, para North Brisbane, para as praias, fica longe, fica também o mesmo tempo que ir para Gold Coast, 40 minutos, 1 hora, tá? E aí eu estava em Gold Coast, eu falei, não, vai ser ótimo, vou ficar em Gold, porque eu vou para a praia o tempo todo. Vou avisar para vocês, vocês não vão para a praia o tempo todo. Primeiro, tá? Primeiro de tudo, como eu falei, o clima. Agora no inverno tá quente. E aqui, gente, pausa. Pensando em praia no jeito brasileiro, tá? O que que eu gosto de fazer na praia? Eu gosto de sunbathing, eu gosto de tomar um sol, de pegar marquinha, pegar uma cor, nadar. Amo entrar no mar e nadar, tá? Então, isso pra mim é ir à praia, tá? Agora, o que que acontece? É muito comum para os australianos o ir à praia ser, e na verdade sentar um pouco mais no gramado, sentar só na areia. A galera do surf surfa independente do clima, mas porém para mim essa questão de nadar, se bronzear, eu achei que eu faria com mais frequência. Não fiz, tá? E aí em Gold Coast aqui eu não sei outras praias na Austrália, tá bom? Isso já aconteceu comigo em Sunshine Coast também. Sunshine Coast é uma outra cidade da costa, um pouco mais ao norte de Brisbane. Mas, se está ventando e na Austrália venta muito, venta demais, gente. É, se estiver ventando, você não consegue ficar na praia. Por quê? A areia daqui, ela é muito fininha, tá? Quando vem o vento, vem uma ventania, isso voa em você, pinica,
dói. Eu já fui pra praia um dia, fui me arriscar, fui lá, tava no numa ventania e aí eu fiquei machucada porque doía, batia no olho, então você não consegue ficar na praia. Quando você entra no mar, o Pacífico, o Oceano Pacífico, ele é gelado, tá? Ele é gelado. Gold Coast, você tá vindo para Gold Coast? Gold Coast, a água vai tá gelada ali. Surfers Paradise, Broad Beach. A única vez que eu peguei a água um pouquinho mais quente foi assim, setembro, outubro, em Kira. Kira é uma das praias assim do sul de Gold Coast. As melhores praias de Gold Coast, eu vou falar para vocês, é no sul, tá? Kulangara, inclusive os brasileiros, depois que a galera sai um pouco dessa fase inicial do intercâmbio, de ter que ir para a escola, às vezes é só um VET e tal, ou a galera consegue um Permanent Residency, que é o PR, né, o PR, é muito comum as pessoas que estão em Gold Coast se mudarem para o sul de Gold Coast, porque as praias são mais tranquilas, é mais bonito do que o centro assim de Gold Coast, realmente. A segunda coisa, eu, por exemplo, quando eu estava em Gold Coast o ano passado, eu estava em outra fase, né? Hoje em dia eu moro sozinha, eu estou bem focada com a minha escola, eu já consegui empregos na minha área, como professora de inglês aqui na Austrália. Mas o ano passado eu tinha acabado de chegar, então eu ainda estava fazendo muito trabalho, por exemplo, de hospitality. E trabalho de hospitality para compensar é muito comum, porque aqui, gente, vou explicar uma coisinha, tá, para vocês. No visto de estudante, a gente pode trabalhar 24 horas por semana e a gente tem que ir para a escola. Então, o que que acontecia? O ano passado eu tinha aula segunda e terça o dia todo, era das 9 da manhã às 4 da tarde. E aí, para eu conseguir ter um outro emprego, e eu também tenho as minhas aulas do Brasil, eu tinha que encaixar esses shifts num dia só. E para compensar, acaba que você precisa trabalhar 10 horas por dia, 11 horas num dia só. Então não sobra muito tempo para você curtir a praia. E eu estava fazendo um trabalho de hospitality, que era um trabalho de casamento. Então a gente ficava andando o tempo todo, que é diferente, por exemplo, dos trabalhos que eu faço de bar staff aqui em Brisbane, que é ficar em pé, mas você fica em pé no bar só servindo, então você entrega a bebida para a pessoa, é mais tranquilo. Mas esse do casamento, a gente carregava bandeja, a gente carregava garrafa, a gente tinha que ficar andando o dia todo, o shift inteiro era andando, era carregando. Então quando chegava no domingo, se eu não estivesse trabalhando, eu estava exausta, exausta. Gente, não tinha energia física para eu ir até a praia. E aí, quando eu estava de folga, eu tinha que fazer assessment, tinha que organizar as coisas da minha escola online, porque a maioria das aulas são a minha equipe que leciona, mas eu ainda tenho que gravar conteúdo, né? Eu sou produtora de conteúdo. Ano passado eu não estava tão focada no YouTube, mas eu ainda posto muito Instagram, eu posto muito TikTok. Então faz toda essa essa diferença aí. Então no final, outra coisa que eu achei que eu ia muito à praia, eu me mudei para uma casa que era de frente para a praia. Eu realmente acabei indo um pouco mais à praia. Só que assim, às vezes eu tava de folga, chovia. Tava de folga, vento. Tava de folga, cansada demais. Então eu falei, então eu vou para Brisbane, que eu acho que Brisbane vai abrir novas portas, o aluguel é mais barato, é por isso que eu consigo morar sozinha aqui em Brisbane. Segunda coisa que eu tinha muita expectativa era conseguir emprego. E aqui, gente, eu vou classificar os empregos, tá? Porque existem os empregos de entrada para quem está no visto de estudante, Working Holiday Visa, acabou de chegar na Austrália, que são quais? Emprego de cleaner, o emprego de housekeeping. Esses empregos, gente, se você está vindo com inglês básico, não se preocupe. A hora que você chegar aqui, vai ter emprego, porque cleaner tem todo dia em qualquer lugar. Housekeeping é a limpeza em hotéis, Airbnb, também tem todo dia. Todo dia tem. Então são empregos fáceis de conseguir, tá bom?
Agora, o que começa a ficar um pouquinho mais complicado? Se você quer um emprego que é um pouco mais qualificado, então você quer trabalhar com hospitality, mas você não quer trabalhar com qualquer coisa. Você quer trabalhar como recepcionista. Então, quando eu cheguei, como eu já sou fluente em inglês, eu falei, eu quero um emprego que tenha um pouco mais de qualificação. Eu quero um emprego de recepcionista. Eu vou ficar procurando emprego no SIC. E antes de eu vir, muita gente falou assim para mim: "Não, você é professora de inglês, você vai conseguir emprego super fácil. Não, a gente te indica. Ah, as escolas sempre precisam de professor." Só que, gente, quando eu cheguei aqui, eu cheguei na baixa temporada, que é o inverno. Eu cheguei, como eu falei, né? Tô no inverno agora, faz um ano que eu cheguei. Eu cheguei no inverno e não é a alta temporada aqui da Austrália. Por quê? A Austrália recebe também muitos europeus, muitos sul-americanos e as pessoas acabam preferindo chegar aqui num clima melhor, tá? E ainda mais os europeus, por exemplo, que agora que está no inverno na Austrália, significa que está verão na Europa, no hemisfério norte. Eurosummer or Australian winter? Eurosummer, of course. Então as pessoas acabam preferindo ficar lá. E eu imaginei que eu conseguiria um emprego muito fácil. Ai, se você para pensar, até que foi, porque quando eu cheguei na Austrália, eu tirei as primeiras 3 semanas para me acostumar. Eu vim com uma reserva, tá bom? Isso é muito importante de dizer, que eu vim com a reserva financeira para essas 3 semanas. Eu tenho a minha empresa no Brasil, então a minha empresa ela continuava me gerando renda. Mas emprego. Então, quando eu comecei a aplicar, eu já estava na Austrália há 3 semanas, mas o momento que eu comecei a aplicar, a realmente conseguir um trabalho, levou aí um mês. Mas também depois de um mês, eu consegui o emprego de recepcionista, eu consegui o emprego de catering. Então, eu estava fazendo os casamentos. Porém, o emprego como professora levou 7 meses para eu conseguir. E eu só consegui depois que eu terminei o meu curso de qualificação. Muita gente falava assim, não, você vai conseguir durante o curso. Não consegui. Não consegui e só consegui com indicação. Networking, ele é muito importante, tá? Principalmente para empregos mais qualificados. E isso acontecia comigo no Brasil também. Gente, no Brasil, eu sempre que trabalhava para uma escola e tinha um emprego muito bom, sempre havia sido indicação de alguém. E aí aqui na Austrália acabou sendo a mesma coisa. O único emprego que eu consegui mandando o currículo, na verdade foram dois, que foi o emprego de recepcionista. Mandei meu currículo sem indicação nenhuma, me ligaram, me chamaram para entrevista, eu passei. E o outro emprego foi o Omni Recruitment. Se você está vindo para a Austrália, já pesquisa. Omni Recruitment, eles fazem eventos. ah, não é que eles fazem eventos, eles prestam serviço para eventos. Então, muita gente que trabalhou comigo no casamento vinha através dessa empresa. Gente, esqueci o nome. Uma agência, eles são uma agência, tá? Então, você tá sem staff, você entra em contato com eles e eles organizam o staff para você. Então, eles fazem muito evento, eles fazem shows, eles fazem casamentos, eles fazem de um tudo, tá? E aí, para esse, eu me inscrevi pelo site, mandei o meu currículo pelo site, eles me responderam, agendaram entrevista, eu fui selecionada, não fiz nenhum trabalho para eles, não fiz nenhum trabalho porque acabou que eu gravei a minha entrevista, o meu vídeo viralizou no Instagram, eu acabei tendo muitos alunos, veio um boom de alunos para minha escola, parei de precisar desse emprego e também quando eu recebi alguma proposta de shift deles, nunca é num horário bom para, como se diz, para o meu business. Normalmente quando eles mandam shift, pegaria uma aula ou outra e a minha prioridade são as minhas aulas, tá? Próximo tema é moradia, tá? E moradia aqui, eu vou falar sobre a minha experiência, tá bom? Então, se você conhece alguém que mora assim, assim, assado, tudo bem, por que que acontece? É muito comum as pessoas virem para a Austrália de casal, já tem algum conhecido, já tem algum parente. Eu não vim nesse contexto, tá? É, e aí, e eu também não dirijo.
Eu não sei dirigir, gente, sei, é uma vergonha. A gente vai mudar isso, se Deus quiser, ainda esse ano. Então, como eu não sei dirigir, eu tenho que morar perto de estações, perto do ponto de ônibus, e isso me limita um pouco, porque você vê a galera morando na Austrália naquelas casas imensas, é, com vistas sensacionais. Só que normalmente, para a pessoa pagar um pouco mais barato, a pessoa está dividindo casa com no mínimo 3 pessoas. No mínimo, 3, 4. Normalmente são 2 casais. Aí, se você é solteiro, tá numa casa lá com a galera, são 5 pessoas numa casa. Algumas vezes, depende, você consegue dividir a casa com só mais uma pessoa, mas a maioria das vezes você vai dividir com um casal. É, E as pessoas fazem isso o quê? Para diminuir os custos. É caro morar na Austrália, os aluguéis estão altíssimos. E para você morar sozinha, como eu moro hoje, você precisa ter um lease. O lease é o contrato de aluguel. Só que para você ter o contrato de aluguel, você tem que ter comprovação financeira, você tem que ter. E não é comprovação financeira só ter, sei lá, eu vim com a reserva do Brasil, eu tinha isso e aquilo no Brasil. Você precisa estar trabalhando aqui. Então, obviamente, imediatamente quando você chega é um pouco mais difícil, tá? E, por exemplo, essas casas muito grandes, você precisa dar o bonde. Então, se o aluguel da casa custa US$ 700 a semana, significa que você tem que dar um bonde aí de mais de US$ 3.000, 1.400, porque normalmente são 4 semanas quando você aluga para ter o seu lease. Então, daria aí US$ 2.800 só para pagar o bonde. É um dinheiro que você vai entregar e você só vai ver esse dinheiro novamente quando você sair. 4 semanas de bonde, mais normalmente 2 semanas de aluguel. Em alguns casos, até 3 semanas. Depende, a imobiliária que coloca as regras. O meu aluguel é muito menor do que isso, tá? Então, por isso que foi possível. Mas, enfim, então tem toda essa questão aí. É importante que vocês prestem atenção. Se você vier de casal, vai ser mais fácil. Se você dirigir, você pode morar um pouco mais afastado. Eu moro do lado da City. A estação de trem daqui da minha casa, eu moro perto de 2 estações de trem. Uma delas é uma das estações centrais aqui de Brisbane, que tem linha para tudo quanto é lugar, e andando da minha casa até lá dá 10 minutos. Então, eu abro mão de pagar, sei lá, US$ 300 no estúdio para pagar um pouco mais, mas em compensação eu não gasto tempo com transporte. E no meu caso, gente, hoje em dia que eu tenho 36 anos, eu tenho uma empresa, eu preciso otimizar o meu tempo com aulas. Tempo para mim significa dinheiro. A minha hora, ela é cara. Ela é cara, gente, a minha hora. Então, mas se eu fosse mais nova, se eu tivesse em outro contexto, obviamente eu estaria morando mais longe, porque o tempo de deslocamento não afetaria, por exemplo, o meu trabalho, porque se eu perco, quando eu estava trabalhando em Gold Coast, eu estava levando 2 horas para ir daqui de Brisbane até Gold Coast. Gente, 2 horas eram 2 aulas que eu poderia estar ministrando, que eu tive que passar as minhas aulas para outros professores, ou seja, estava perdendo de ganhar essas 2 horas e estava no trem fazendo nada. Então, essa é a minha conta. Mas se para você 1 hora de deslocamento não vai interferir no seu financeiro, e eu não estou falando de passagem, tá? Porque a passagem aqui, o transporte aqui em Brisbane, em Queensland, custa 50 centavos. Eu estou falando de tempo realmente. Entrar o último tópico agora. O último tópico é o mais polêmico, tá bom? O último tópico é o tópico que eu falei assim, não, eu vou para a Austrália por causa disso, que é o famigerado poder de compra. Porque o poder de compra, porque um iPhone custa US$ 1.000, um MacBook custa US$ 2.000, US$ 3.000. Estão prontos? Gente, realmente custa isso. Custa isso. Porém, o seu custo de vida aqui, você está ganhando em dólar. E uma coisa ali no emprego que eu esqueci de falar,
A gente tem a sensação, tipo, muita gente fala assim, não, você vai ganhar uns $40, $50 a hora. Mas ninguém te explica em que situação você vai ganhar isso. Por exemplo, você é cleaner. Cleaner é super possível ganhar $40 a hora, $50 a hora, que é um valor extremamente alto para quem está aqui na Austrália. Porém, você está ganhando $50 a hora como casual, como casual. Significa que você não tem nenhum benefício, você tem que separar o seu imposto de renda, porque você provavelmente está ganhando isso no ABN. Quando você ganha no ABN, que é o PJ daqui, você paga o imposto. Quando você trabalha no TFN, que é o CLT, o imposto ele vem descontado já da sua folha de pagamento. Então, quem está trabalhando no ABN está ganhando $50 a hora, mas esquece que não está ganhando $50 a hora. Tá bom? Aí, na hora de pagar o tax return, de fazer o tax return, aí tem só uma surpresinha. Toque, 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 3 batidinhas, ATO. ATO é o Australian Taxation Officer. Australia, or Australian, I don't remember right now. Mas, cuidado com isso. E aí, o que acontece? Você tá ganhando bem, porém, a maioria dos empregos, gente, eu vou falar para vocês, a maioria dos empregos normais que eu vi aqui no TFN tá pagando entre $28 a hora até $35 a hora. Fora disso, ou profissões qualificadas profissões qualificadas como professora. Eu não vou falar o meu salário como professora aqui nas escolas, mas é um salário considerável, tá? Ele é considerável no TFN. Oh my God! Porém, no TFN, trabalho de hospitality, trabalho retail. Retail eu acho que acaba tendo as comissões, mas eu nunca fiz retail, então não vou ficar falando isso. Mas os trabalhos que eu fiz e eu procuro sempre trabalhar no TFN, exatamente por conta dessa questão do imposto de renda, o máximo que eu consegui foi 38 e uns quebrados quando eu fazia o casamento, e esse era o valor que eles pagavam para os sábados, tá? Durante a semana eles pagavam 33 e uns quebrados. Eu já fiz um vídeo aqui do dia que eu ganhei R$ 1.400 em um dia, que foi o dia que eu trabalhei 10 horas no casamento, aí tinha o adicional noturno e tinha o valor da hora, que era maior, que era 38. Lembrando que o trabalho de casamento precisava muito de inglês, você estava falando com pessoas do mundo todo, os guests, os convidados eram australianos, então por isso que o payment era maior. Mas os outros eventos que eu vejo aqui, quando eu faço bar staff, normalmente são $33 a hora. Gente, depois de um ano aqui, quando você vê um trabalho, $33 a hora, mas aí façam as contas, gente. Eu gostava de fazer conta, mas eu vou deixar isso de lição de casa para vocês. Você só pode trabalhar 24 horas por semana, tá? Então, eu falei que eu ia fazer de lição de casa, mas eu vou fazer aqui para eu saber quanto que dá. Então, vamos lá. Você conseguiu um emprego que tá pagando 33 a hora. E vamos dizer que você conseguiu as 24 horas, porque tem essa questão também. Você pensa assim, não, posso trabalhar 24 horas, então vou trabalhar 24 horas. Mas nem sempre assim. Quando eu trabalhava nos casamentos, eu nunca fiz 24 horas, porque o shift dava, sei lá, 10 horas num dia, 9 horas no outro. E aí, tipo, não tinha casamento no domingo para complementar as horas, sabe? Então, 33 vezes 24 ainda dá um valor bacana, dá $700. Só que aí vamos lá, 792 deu aqui, se você trabalhar as 24 horas. Se você tem que tirar aí o superannuation, os descontos, vamos arredondar aí para 650. Eu não lembro as porcentagens, mas vamos dizer 650. Você paga $300 de aluguel por semana, single, né? Pagou $300 de aluguel por semana, sobrou 300. Você vai gastar no mercado
$80. A menos que você sobreviva apenas de miojo. $80, já deu aí quase 400. Sobrou quanto? Sobrou $200. Só que aí você tem que se preocupar com pagar a escola, porque às vezes a gente consegue pagar a escola depois. Para quem já tá aqui, para quem já tá onshore, a gente às vezes consegue parcelar. Tem que pagar a escola, tem que pagar a renovação de visto. Quando você vê, gente, eu não tenho um MacBook ainda, eu não vou mexer no meu computador para não apagar a luz, mas eu tenho o mesmo computador que eu tinha no Brasil. Mas você não tá ganhando bem? Gente, eu escolhi morar sozinha. Então, esse aluguel aqui, ó, esse aluguel, ele é um pouquinho pesado. Eu tenho uma filha no Brasil. Então, assim, eu imaginei que a essa altura, 1 ano, eu estaria com o iPhone 17 Pro Max. Achei que eu estaria com o MacBook Pro. Nem o Apple Watch. Nem o Apple Watch. Toda vez que eu vou comprar o Apple Watch, eu fico pensando, gente. Tem um detalhe também, eu faço meu cabelo, gente. O meu cabelo, ele é algo que toma muito das minhas finanças, tá? Eu faço casina, é de gold, e eu uso Mega Hair e progressiva, né? Na verdade, agora com ela eu uso a nanoplastia. Então, isso aqui toma um pouco do meu financeiro, um pouco não, toma uma boa parte do meu financeiro. Mas, ao mesmo tempo, quando eu via relatos aqui no YouTube e tal, a galera, não, é super fácil juntar dinheiro na Austrália. Se você estiver seguindo as regras, nem tanto, tá? Você tem que viver bem enxuta. Não tô falando que não é possível, mas aqui é alinhar as expectativas, tá certo? Então, assim, você tem um poder de compra maior, sim, se você compara com o Brasil. Por exemplo, no Brasil, um MacBook não vai custar $2.000. Você não está ganhando 33 dólares a hora. Isso é verdade. Mas quando a gente coloca o custo de vida real aqui da Austrália e os custos de renovação de visto, de imigrar, se você quer a residência, você tem que fazer skills assessment, você tem que estudar inglês, porque você tem que fazer um teste, toda essa questão, isso demanda, tá? Porque no meu caso, e aqui eu tô abrindo, gente, tô abrindo coisas que eu nunca falei no Instagram. O bom do YouTube é isso, né? Que eu posso falar algumas coisas aqui que no Instagram a reação seria um pouquinho mais automática. Mas eu vim com um visto primeiro de 8 meses. E eu achei que seria tempo suficiente, mas não foi, porque um visto de 8 meses, com 6 meses, você tem que saber qual vai ser a direção que você vai tomar. Você vai voltar para o Brasil? Você vai renovar seu visto? Você vai fazer um outro curso? Então, até eu me adaptar com a Austrália, até eu entender o que estava acontecendo, conseguir trabalho. E aí, na hora que eu comecei a me adaptar, já era hora de renovar o visto. E aí, a hora de renovar o visto, muito dinheiro em pouco tempo. Aí tem que pagar a escola, tem que pagar isso. Então, eu tô aqui só sendo bem realista e sensata com vocês, tá? Mas, obviamente, espero que daqui a um tempo eu possa fazer um vídeo de unboxing my MacBook in Australia. I think when I have that, I'm gonna talk in English only. A video, yeah. Yeah, just in English. Zoeira, gente, zoeira. Hoje eu tô feliz que algo muito incrível aconteceu. Espero que eu possa gravar logo em breve um vídeo sobre isso. E that's it. Espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, comenta. Cheguei até aqui, Luane, você é muito sensata. Luane sensata. Comenta aqui para eu saber que você chegou até os vídeos e vejo vocês